Olá, boa noite a todos que estão aqui comigo ao vivo, que estão me assistindo à noite. Bom dia e boa tarde para quem assistir em outras ocasiões. Qual é o assunto de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a nova era, a era de luz, que é para onde nós estamos sendo levados. É o convite que a gente está recebendo, né, para que a gente vá para essa era de luz. E a gente aproveita também que a gente está entrando nesse mês das festas, né? Hoje é a nossa primeira live de dezembro e a gente está nessa função de final de ano, quando o mundo começa a falar mais sobre o amor, sobre a compaixão, sobre compreensão. E a gente vai refletir um pouco sobre essa grande verdade, né? E alterar ou tentar alterar as nossas atitudes. E eu não estou falando no quesito de simbolismo de Natal, por exemplo. Eu estou falando da emoção que toma conta das pessoas, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que levar mais em conta do que a festa. Porque essa festa, ela inclusive, ela tem uma outra história que em algum outro momento talvez eu traga aqui para vocês, né? Que foi uma festa, digamos, usurpada. Mas ok, não é para agora esse assunto. Bom, como é que a gente está atualmente, né? A gente está vivendo num momento muito conturbado da nossa evolução planetária. Muito, né? Então, os humores estão todos exaltados, as pessoas estão irritadas, sem paciência, e o desamor, a discórdia, a competitividade, a corrupção ainda estão muito presentes. Então, vamos aproveitar todo o conhecimento que nós já adquirimos, né, até agora, porque a gente vem adquirindo sempre e a gente está cada vez vindo mais informações e vindo mais possibilidade de aprimorar esse nosso conhecimento. E com isso, vamos assumir o compromisso de, além do nosso ego, e passar a agir pela coletividade. Eu sei que às vezes isso é bem desafiador, né? Mas é o que a nova era nos pede. O que a nova era nos pede? Ela nos pede amor, ela pede o olhar para o outro com compaixão, independente das religiões. A gente não está falando de religião. E é isso que eu acho que a nova era também pede muito. Ok, é legal eu ter uma religião, porque eu estou me religando com uma outra egrégora divina, mas eu não posso esquecer da minha luz própria, né? Do meu poder. Então eu tenho um apoio, né, espiritual que me ajuda, porque eu estou aqui no corpo, eu estou na encarnação, eu estou na jornada fazendo o melhor que eu posso, né? E às vezes eu vou precisar de apoio e eles estão para apoiar. Então é sempre olhar toda a egrégora espiritual, seja de qual religião eu for, não importa, com quem eu me conecto. Mas essa conexão ela é para me auxiliar. Ela não é uma muleta, né? Ela é a minha parte, continuo tendo que fazer de todo jeito. Então significa o quê? Sim, eu vou ter o apoio, mas eu vou ter a clareza sobre a minha responsabilidade de mudar. E nessa hora, o que a gente vai lembrar? O que eu me lembrei quando eu comecei a pensar nesse tema, né? Nessa questão da necessidade de mais amor, que é o que a gente está pedindo, está sendo pedido para nós, né? Mais amor, mais compaixão, mais união, a não deixar o nosso ego falar. E eu me lembrei dos ensinamentos do Siddhartha Gautama, o nosso Buda mais famoso, né? O Siddhartha Gautama, ele foi um príncipe que nasceu no sul do Nepal, em 558 a.C. No momento que ele nasce, os astrólogos perceberam que a sua alma tinha o potencial de mudar o mundo e que jamais ele chegaria ao trono. Seu pai era um rico rei indiano e ele fica desesperado, porque ele queria que seu filho continuasse seu reinado. Então, o que ele faz? Ele tranca o menino dentro do palácio, para que ele não conhecesse as dores do mundo, né? Porque ele achou que dessa forma ele não iria seguir o propósito dele, né? Então, Siddhartha cresce na opulência, se casa, constitui família, mas o que acontece um dia? A força do destino leva ele a sair do palácio e andar pela cidade.
e pela primeira vez ele se depara com a miséria, com a velhice, com a doença e com a morte. Ele acaba abandonando tudo, toda aquela riqueza, a família, o filho, e sai em peregrinação, né? E aí ele sai em peregrinação, enfim. Bom, voltando então ao que eu estava falando, o Siddhartha então ele abandona o palácio e sai em peregrinação para descobrir qual era a sua verdadeira identidade. E aí ele faz várias coisas, ele acha que daí ele tem que sofrer muito, né? Daí ele fica assim, martirizando o corpo. E depois de muito sofrimento, ele tá lá assim, quase morrendo de inanição, porque ele não come, não se hidrata, enfim. Ele ouve uma voz interior que diz para ele que os excessos não iam levar ele para nada e que ele deveria seguir o caminho do meio. Então, Buda ensina os seus discípulos que o sofrimento físico traz perturbações à mente e o conforto físico traz apego às paixões. E que é preciso abandonar esses dois extremos e seguir o caminho do meio, que foi o que ele aprendeu quando ele estava tentando se iluminar. E aí a gente pergunta, né, o que é esse caminho do meio? Que caminho do meio é esse que o Buda ensina? Então, ele é composto de visão correta, ação correta, esforço correto, intenção correta, palavra correta e meditação correta. Bom, todas essas coisas eu normalmente converso com vocês, né? Porque é uma coisa que eu já venho, né, tentando adequar já há bastante tempo. Porque assim, o que é a visão correta? A visão correta é eu saber que o que eu tô vendo é o meu ponto de vista e que o outro pode ter um ponto de vista que necessariamente não tá errado, é só o ponto de vista do outro, né? Então, se eu faço isso de ter essa visão, de saber que, ok, essa é a minha visão, qual é a visão correta? A visão correta é das possibilidades. A visão correta é saber que eu não sou dona do mundo, né? Que eu não tenho uma resposta para tudo. A ação correta é aquela ação que eu faço sem prejudicar ninguém. Então eu preciso fazer determinada coisa. Vai ser bom para mim? Vai. Mas vai prejudicar alguém? Sim. Então não serve. Vai ser bom para mim? Vai. Não vai prejudicar ninguém? Ótimo, eu faço isso. Né? Eu sigo no que eu tô pretendendo fazer. E aí vem o esforço correto. O esforço correto é que sim, ok, eu sei da minha responsabilidade. Então eu sei das coisas que eu aprendi, eu sei do que eu tenho que colocar em prática e viver cada vez mais esse aprendizado, né? Então, junto com isso, eu acabo tendo a intenção correta, porque quando eu estou no esforço correto, de que meu trabalho é esse, eu tenho que fazer isso, eu tenho uma intenção direcionada. E quando eu estou observando tudo isso, eu fico com a palavra correta, porque o que eu falo sempre? A gente tem que cuidar muito do que a gente fala, porque a palavra proferida é um decreto, né? Então eu preciso também estar bem atenta nas palavras. E por último, a meditação correta, né? E quando a gente faz a meditação correta, é estar presente naquele momento. Não precisa ficar achando que a gente vai conseguir fazer essa meditação dos monges, né? Mas a gente estar conectado naquele momento, que seja por 5 minutos, por 2 minutos, por 1 minuto, mas eu tô ali completamente conectada com aquilo, com aquela intenção, né? Então, o convite de hoje é: vamos aprender com o Buda cada vez mais e buscar o caminho do meio. Então, quando sentir ódio, vamos tentar trazer imediatamente o amor em relação ao mesmo assunto ou até a mesma pessoa. Eu sei, é desafiador, a gente já tem falado nisso várias vezes, principalmente nessa parte aí, é que quando entra a oração do perdão. Mas isso é importantíssimo, porque é aquilo de eu olhar para o outro além do outro. É claro que na encarnação a gente vai ter os desafios, e esses desafios vão vir através de pessoas que vão me tirar do sério, né?
Mas é que aí é que entra a minha conexão comigo, com as minhas verdades, né? Eu sempre falo, ok, ter 5 minutos de trauma e drama, mas aí vamos buscar o antídoto para isso, né? Então, sentir o ódio, vamos trazer o amor para essa pessoa, para essa situação, o que seja. Lembrando que sempre tem algum ganho em tudo. Tudo que acontece na vida da gente, por pior que pareça, tem um presente aí, né? E quando a gente tiver a necessidade de ter razão, vamos pensar nos motivos do outro, né? Por que eu tenho razão? Porque eu estou olhando para a situação com os meus olhos, com a minha emoção, com as minhas verdades. Mas o outro está fazendo a mesma coisa. Então, não tem certo nem errado, tem simplesmente pontos de vista diferentes. E é bem interessante isso, porque quando a gente fala no ponto de vista, ok, eu posso ter um ponto de vista, vocês têm outro. Daqui a pouco alguém me fala alguma coisa e eu paro para escutar. Pode ser que eu mude meu ponto de vista, dependendo do que eu escutar ou não, mas não significa que o ponto de vista do outro é errado. Não, ele só não ressoa comigo. Quando a gente conseguir entrar nessa vibração, as coisas ficam mais leves, né? Porque é o que o outro, né? O que o outro também escolhe, né? Então, eu gosto também de uma frase assim: entre ter razão e ser feliz, escolha sempre ser feliz, né? Porque a gente vai ganhar mais sendo só feliz. E quando a gente estiver envolvido, né, em discussões inúteis, vamos respirar fundo, vamos silenciar a mente e vamos eliminar a necessidade de reagir de maneira brusca e irracional. Porque é isso, a gente vai, né? Porque a gente já quer mostrar que a gente está com a razão. Eu, há muitos anos já, até mesmo antes de eu começar com esse trabalho que eu faço hoje, eu já tinha uma frase que cada vez que eu via que a coisa não ia levar para lugar nenhum, eu sempre dizia assim: eu não entro em discussões perdidas. Porque não me interessa gastar energia com uma coisa que eu sei que eu não vou fazer o outro mudar de ideia, assim como o outro também não vai fazer eu mudar de ideia. E tá tudo bem, cada um vai ficar na sua verdade fazendo o que acha melhor, né? Então, vamos respirar fundo. Vamos escolher as nossas verdades, mas entendendo que o outro vai ter as verdades dele. Vamos agir pela coletividade, né? Vamos construir um mundo repleto de paz, de harmonia, de alegria, de amor. Vamos escolher um mundo de muita luz e muito amor, que o amor transborde cada vez mais na gente. E assim, a gente também vai entrar num novo ano e tem toda uma questão de movimento planetário, de regentes do ano. E isso vai trazer. A gente vai ter mais desafios, tá? A gente vai ter mais desafios, principalmente na questão do ego. E assim, tá muito atento para isso, né? Eu tenho escutado algumas coisas muito interessantes, assim, das pessoas olharem. As pessoas não estão olhando, digamos assim, para o conteúdo, tá? As pessoas estão olhando para a imagem, as pessoas estão olhando para o que parece ser. Então, vamos esquecer o que parece ser e vamos mais ser. Né? Vamos mais buscar a nossa essência, o que é bom, o que é verdadeiro, porque é isso que vai ser pedido cada vez mais. E os desafios que vão vir no próximo ano são justamente esses, né? Da gente controlar o nosso ego cada vez mais, a vaidade, né? Não é a vaidade tipo, quero ficar bonita, não é isso. É aquela vaidade assim, tipo, eu sei mais que tu, o que eu tô falando é verdade pura. Então, voltando ao que eu estava falando, a gente vai ter muitos desafios nesse sentido, né? E por isso que é tão importante a gente agora já começar a olhar para isso, né? A buscar cada vez mais toda a amorosidade possível. Eu sei que às vezes a gente é testado ao limite. Cuidado também com falsos profetas. Não entreguem assim as escolhas de vocês a gurus,
mentores, guias espirituais, eles são aconselhadores. Pense nisso, assim, são conselhos, né? Então, eu posso fazer assim ou assar. Voltando ao que eu estava falando, na questão da gente se permitir conselhos, né? Mas não colocar responsabilidade na mão de ninguém. Por quê? Porque nós já temos todas as possibilidades para saber. A gente sabe como escolher. A gente sabe. Então, é só a gente ir com essa certeza e pedir ajuda deles, né? Então, me iluminem. Eu estou numa dúvida, ok, me ilumina, mas não me dá resposta, né? A gente tem que sempre estar na pergunta, porque a resposta está dentro da gente, sempre. Então, quando eu consigo olhar para isso e, uau, eu consigo ter uma clareza, as informações elas vão te levando e tu vai tendo uma clareza do que vai ser melhor para ti. Lembrando daquilo que eu falei antes, né? Nas escolhas, é uma escolha que vai ser boa para mim e para os outros, ok, eu posso escolher. Vai alguém se prejudicar? Então não serve. Vamos olhar para tudo e para todos com amorosidade, com compaixão e tentando não entrar também naquela sensação assim, ai meu Deus, tem muita coisa ruim, tem muito ódio, a gente está vendo o tempo inteiro as coisas acontecerem. Vamos focar em nós, ok? A gente só pode fazer pela gente mesmo. Mas lembre, assim como a gente está aqui, então a gente vai agregando pessoas que estão pensando como a gente. E a gente vai aumentando esse nosso círculo e largando essa energia para mais pessoas despertarem. Porque isso é um despertar. Eu saio daquela vitimização, eu saio do coitadinho de mim, eu saio de acreditar em qualquer coisa que eu estou escutando, porque eu tenho a capacidade para isso, eu tenho as ferramentas, eu tenho as informações para chegar nas minhas próprias conclusões. E é isso que é muito importante, a gente ter essa clareza, né? E não ficar focando no ruim. Não, vou focar no que tá bom. Porque quanto mais meu ponto de vista cria a minha realidade. Então, quanto mais eu focar na coisa boa, melhor ela vai ficar. Agora, se eu focar no ruim, porque nós somos uma vida inteira treinados para isso, né? A gente é treinado para ver a coisa, o pior, o copo meio vazio, né? E não ele meio cheio. E quando a gente consegue olhar assim, ok, o que eu tenho que fazer, qual é meu objetivo, qual é a minha estrada, né? Quais são as minhas tarefas, o que eu ainda tenho que mudar, né? Porque eu sempre digo assim, enquanto a gente estiver respirando, a gente vai ter coisa para mudar. A gente vai ter coisa para melhorar. Porque cada dia nós somos diferentes, né? Então, hoje eu estou diferente de ontem, assim como vocês. E amanhã estaremos todos diferentes de hoje. E isso é muito bom. É bom quando a gente está na consciência de que a gente pode melhorar e fazer melhor sempre. É ruim quando eu estou vivendo só na inconsciência. Quando eu não tenho clareza das necessidades de olhar para tudo de uma outra forma. Porque quanto mais clareza eu tenho, eu não entro na energia do outro. Não vamos entrar na energia dos outros, né? Principalmente quando as energias não forem boas. Então, se a pessoa está reclamando, interessante o ponto de vista dela, mas vamos mandar muito amor e compaixão para essa pessoa. Talvez seja isso que ela precise. E falando nisso, as pessoas que mais são espinhentas, assim, são as que mais precisam disso. Que mais precisam que a gente entenda, né, o lado delas e faça o nosso trabalho. Que a gente faz pela gente. E quando a gente faz pela gente, eu sempre digo assim que é como se a gente jogasse ping-pong. Então, tem uma pessoa, vamos exemplificar com uma pessoa. Tem uma pessoa que
eu tenho uma coisa com essa pessoa e a pessoa tem essa coisa comigo. A pessoa me manda uma bolinha cheia de raivas e ressentimentos, eu devolvo uma bolinha com um pouquinho mais recheada de raivas e ressentimentos. E assim a gente fica no jogo cada vez mandando uma bolinha maior. Até que eu resolvo encerrar o jogo. E quando eu encerro o jogo, a bolinha cai. E a bolinha caindo, eu paro de receber essa energia. Que esse é o objetivo. Eu não quero mais essa energia comigo, isso não me pertence. Então, eu sei que nós temos plena capacidade de fazer um final de ano bem diferente nessa parte energética, né? Eu sei que cada um vai olhar para a sua trajetória até agora e ver o quanto já foi legal, o quanto já passou por cima de várias coisas, como já está pensando diferente sobre várias coisas e que tem capacidade de fazer com muito mais leveza o ano que vai chegar, apesar dos desafios que virão. Eu sei, eu confio em vocês. Todos vocês têm plena capacidade disso. E nós vamos conseguir, com certeza. E com isso a gente fica contribuindo com toda a egrégora espiritual que necessita dessa energia, né? Precisa de mais amorosidade, precisa de mais união, de mais compaixão. Então, isso tudo nos traz para essa nova era, né? Que a gente vem trabalhando nessa nova era já faz alguns anos. E ela está cada vez mais construída, né? Não é que ela está chegando, que ela vai chegar. Não, a gente está construindo ela. Então, cada vez mais a gente está construindo e que ela seja construída cada vez com mais facilidade, que a gente sinta toda essa energia reverberando no corpo. Né? Cada vez que a gente se conecte com os mestres, com as entidades, com o que quer que faça sentido para vocês, cada vez que a gente faz isso, que a gente sinta cada vez mais essa energia no corpo. Então agora a gente vai fazer os nossos exercícios de prática, né? Lembrando que hoje a nossa meditação vai ser só para quem está ao vivo, então a gente vai fazer agora ainda na gravação os exercícios e depois a gente encerra aqui e seguimos para quem está ao vivo. Então primeiro a gente vai fazer um alinhamento da nossa missão, para nos ajudar a que esses ensinamentos do Buda fiquem muito, muito dentro da gente, né? E aí a gente vai fazer o nosso exercício, dando os tapinhas no timo, um pouquinho diferente hoje, no primeiro que eu vou fazer, que cada um, que eu vou repetir eles 3 vezes, tá? Vocês vão repetir comigo, né? Mas a gente vai fazer 3 vezes cada frase, tá bom? Então, fechem os olhos, respirem fundo, com os tapinhas no peito. Eu prometo a mim mesma evoluir todos os dias, investir tempo e energia em mim, buscando expandir minha consciência com novos conhecimentos e experiências. Eu prometo a mim mesma deixar o velho para trás para ser o novo eu que eu escolho ser. Encerrar ciclos, mudar hábitos e abrir espaço para o novo se manifestar. Eu prometo a mim mesma ser tão forte e estar tão alinhada com a minha essência, o meu Atma,
que nada é capaz de perturbar a minha paz interior e me desalinhar do fluxo da minha missão. Eu prometo a mim mesma evoluir todos os dias, investir tempo e energia em mim, buscando expandir minha consciência com novos conhecimentos e experiências. Eu prometo a mim mesma deixar o velho para trás para ser o novo eu que eu escolho ser. Encerrar ciclos, mudar hábitos e abrir espaço para o novo se manifestar. Eu prometo a mim mesma ser tão forte e estar tão alinhada com a minha essência, o meu Atma, que nada é capaz de perturbar a minha paz interior e me desalinhar do fluxo da minha missão. Eu prometo a mim mesma evoluir todos os dias, investir tempo e energia em mim, buscando expandir minha consciência com novos conhecimentos e experiências. Eu prometo a mim mesma deixar o velho para trás para ser o novo eu que eu escolho ser. Encerrar ciclos, mudar hábitos e abrir espaço para o novo se manifestar. Eu prometo a mim mesma ser tão forte e estar tão alinhada com a minha essência, o meu Atma, que nada é capaz de perturbar a minha paz interior e me desalinhar do fluxo da minha missão. Respire fundo, solte as mãos. Sinta essa energia reverberando no corpo. Respirem fundo de novo. Voltem com os tapinhas no timo. E repitam comigo. Eu convoco o meu poder maior. Eu convoco a força de ser quem eu nasci para ser. Eu ativo a força da minha missão. Eu ativo a força do meu propósito.
Eu ativo a força de ser quem eu nasci para ser. Eu ativo a força do meu poder pessoal. Eu convoco a minha força. Eu convoco a força da minha essência. Eu convoco a força da minha matriz espiritual. Eu convoco a força do meu eu em todos os níveis e dimensões da minha existência. Eu convoco a força da minha missão. Eu convoco a força de ser quem eu nasci para ser. Faz sentido sentir a minha força. Eu convoco o meu poder pessoal acima das crenças e limites. Eu convoco a força que eu mereço. Eu convoco merecimento. Eu mereço essa força. Eu mereço ser quem eu nasci para ser. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Está feito. Respire. Agora eu vou fazer a grande invocação, que a grande invocação ela foi trazida por Buda, né? O Siddhartha, que trouxe pra gente essa oração da grande invocação. Então vocês podem ficar com as mãos relaxadas, se sentirem o chamado, podem botar as mãos no peito, ficar em posição de oração, o que for melhor para vocês. Não existe uma regra. Fiquem confortáveis, se conectem com essas palavras, com essa energia, para que tudo que tenha incomodado até agora seja limpo, transmutado e que vocês se renovem, né, na força dessa oração e de toda essa convocação do poder pessoal que a gente acabou de invocar. Então respirem fundo, se acomodem e só ouçam a oração. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens. Que a luz permaneça na terra. Do ponto de amor do coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e seguem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se manifeste o plano de amor e luz e confirme a vontade para o bem. Que a luz, o amor e o poder mantenham o plano divino sobre a terra. Que assim seja e sempre será, porque assim é. Que essa luz, que essa força esteja dentro de nós, nos liberando de todas as mágoas e ressentimentos e fazendo com que o amor flua cada vez mais de dentro dos nossos corações e que seja transmitido para todas as pessoas que estiverem à nossa volta. Gratidão.
Que a luz esteja sempre conosco. Respirem. Voltando. Os que estão ao vivo seguem comigo e vou fazer o encerramento. Então, gratidão a quem me acompanhou até agora e até a próxima quinta-feira.